É uma honra e um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando da palavra do Senhor. Quero agradecer a Angélica, pastor Willis, por contribuir na minha vida, ensinando-me a cavar os meus poços. Amém. Deus ministrou muito ao meu coração sobre isso. Eu quero pedir para vocês para que abram suas Bíblias e liguem suas Bíblias. Em Gênesis 26, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns versículos, vamos entrar no tema e depois nós vamos seguir lendo a palavra. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, misericórdia. Também ficou fácil, né? Gênesis, né? Vamos lá então. Uma fome terrível atingiu a região, como havia acontecido antes do tempo de Abraão. Por isso, Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e a abençoarei. Como isso, confirmo que darei todas estas terras a vocês e a seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas essas terras, por meio de sua descendência. Todas as nações da terra serão abençoadas. Farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que eu lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Portanto, Isaque ficou em Gerar. Amém? Esse contexto aqui é um contexto onde Abraão, no passado, tinha cavado vários poços de água potáveis, porque naquela época, mesmo antes de Abraão, existia uma peste, existia uma dificuldade, existia algo que estava acontecendo na terra naquele exato momento, onde quem tinha o poder da água, ele dominava sobre quem não tinha. Então Abraão, em sua infinita sabedoria que o Senhor lhe deu, ele cavou poços na sua época, na sua geração. E sucedeu que esses poços que Abraão cavou no passado, ele deu problema. Não por conta de Abraão, mas por conta daqueles que se achavam no direito de também serem donos daquele poço. A gente está falando do povo filisteu. Quem lembra de Golias? Golias era um filisteu. Então, para você ver que desde o passado eles já eram inimigos do povo de Deus. E ao cavar aqueles poços, automaticamente contenderam os filisteus contra Abraão. E o que eles fizeram naquele exato momento? Entulharam os poços. Eles aterraram todos os poços. Sucede, tempos depois, que Abraão vem a falecer. E automaticamente volta uma nova situação na terra. Já se passou Abraão, já é morto e descansado no Senhor, e agora chega a vez de Isaque. Sendo que com Isaque a situação era pior. A própria palavra está dizendo que era pior o tempo de Isaque do que foi o tempo do seu pai Abraão. Então, a palavra fala e inicia o texto aqui, o capítulo 1, dizendo que houve uma terrível fome. Automaticamente no coração de Isaque, o que aconteceu como um pai de família? Como alguém que quer resolver um problema circunstancial. Ele, no seu coração, ele planejou se mudar para outro lugar. Eu não sei quantos aqui passaram por essa situação. A gente sabe que mãe é mãe. Mas quer tocar na vida de um pai, é só a casa passar por necessidade. É assim ou não é? Amém, os homens? É difícil para nós, né? Ver o nosso filho, de repente, pedindo um biscoito, pedindo um leite. Já aconteceu comigo, com a minha esposa, de pedir uma fralda e nós não temos e dependemos totalmente do Senhor para sermos supridos. Então, quando isso acontece em nossas vidas, é normal nós, como homens,
querermos resolvermos da nossa maneira ou da forma mais fácil de se resolver aquela situação. Isaac pensou justamente dessa forma. Isaac falou assim: se tem fome aqui, se tem onde se planta, está tudo seco, não tem chuva, não tem nada, eu vou me mudar para o Egito. Porque nesse momento, nesse contexto, o único lugar que não faltava nada era onde? No Egito. No Egito tinha trabalho, no Egito tinha comida, no Egito tinha todas as espécies de alimento, no Egito tinha água. E automaticamente o coração de um pai desesperado, de um chefe de família desesperado, pensou automaticamente: eu vou para onde eu não vou passar necessidade. Sendo que nós servimos a um Deus que Ele é misericordioso. E Ele trabalha em todas as circunstâncias de nossas vidas. E ao ver que ele iria tomar uma decisão equivocada, o que o Senhor fez? O Senhor automaticamente falou para ele: Isaac, não sai daí. Permaneça onde você está. Seja obediente, conforme foi o seu pai Abraão. E se você obedecer os meus mandamentos, os meus preceitos e aquilo que eu estou comunicando para você, você vai ser abençoado onde você estiver. Você vai ser próspero onde você estiver. Você vai alcançar riquezas onde você estiver, desde que você confie em mim. Isso foi o que Deus falou para Isaac. E a gente vai ver no versículo 6, que Isaac toma essa decisão. Portanto, Isaac ficou em Gerar. E sabe, Gerar não gerava nada. Gerar era um vale. Gerar não gerava nada. Mas sabe o que eu aprendo aqui com essa história? Que você não depende de um lugar geográfico para prosperar. Amém. Você é a bênção. Amém. Você entende isso? Que você é a bênção? Se você tomar posse daquilo que o Senhor determinou para mim e para você, aonde você for, você vai ser abençoado. Porque a bênção não é geográfica, a bênção é você. Você vai fazer a diferença. Você é a diferença naquele lugar. Isaac entendeu isso. Automaticamente, o que Isaac pensou? Se eu sou a bênção, eu tomo posse dessa palavra, que é através de mim. O Senhor está falando que agora ele vai gerar uma outra geração, como a areia da praia. Então eu vou tomar posse disso. O que eu vou fazer? Eu vou cavar os poços que foram entulhados. E quando a gente fala de poços que foram entulhados, você pode pensar na minha e na sua vida. Aquilo que foi entulhado outrora pelo povo filisteu, e aí você sabe qual foi o filisteu que enterrou o seu poço. O Senhor está falando assim: volte a cavar. De repente o seu poço é o seu talento, que por algum caso, por alguma coisa ficou perdido em meio às circunstâncias, em meio ao vento, em meio à tempestade, em meio ao que te disseram, em meio ao que te ofenderam. Mas o Senhor fala para você nessa noite: volte a cavar. Volte a cavar. A gente vai adiantar um pouquinho, vai entrar no versículo agora, 17. E vocês vão começar a entender o mistério de Deus. Aquilo que Deus quer falar conosco nessa noite. Versículo 17 diz assim: então Isaac partiu de onde estava e estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas. Reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus haviam fechado, depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente. Contudo, os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam os pastores de Gerar. Quantas vezes você cavou o poço
encontrou a água potável. E aqueles que não tinham direito à água potável, a beber da mesma água que você, se apoderaram daquilo que é teu. E ainda fala, não, isso que você tem é meu. Essa herança que você tem, ela é minha. Eu comecei a me lembrar do tempo que eu e a minha família, nós voltamos da Argentina para aqui. Eu tenho aqui minha prima, Elis, benção. E nosso finado avô, que descansa no Senhor, sem eu saber, ele perguntava para minha mãe, para os meus tios, quando eu iria voltar. Mas eu não tinha na minha cabeça planos de voltar para o Brasil. Essa era uma realidade de nossa família. A gringa eu gostava até mais do que eu. E eu não passava isso pela minha cabeça. E sabe o que aconteceu? O meu avô, todos os dias, perguntava para minha mãe, quando o meu neto vai voltar? É ele que vai cuidar de mim. É ele que vai cuidar de mim. É ele que vai cuidar de mim. Deus fez um rebuliço em nossas vidas, voltamos. E quem estava lá cuidando do nosso avô? Eu. E sabe o que aconteceu? Por que eu estou entrando nesse contexto? Porque nesse período que eu estou cuidando do nosso avô, ajudando, cooperando, fazendo isso, acontecendo, ele, sem eu saber, ele pega a documentação de onde mora a minha mãe, minhas tias, meus tios, pega a documentação de um terreno que tem 5 casas. E do nada, ele vem e me entrega. Estava tudo no meu nome. E aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, vô, você conhece os seus filhos melhor do que eu. Isso vai dar problema para mais de metro. E ele com aquele sorrisão ria, porque ele sabia que eu estava falando a verdade. Eu conheço a minha mãe. E aí, meu avô estava naquela circunstância, a casa onde ele vivia estava abandonada. O que aconteceu? Comecei a reformar a casa. Ele era cadeirante, um negro grandão, assim, de mais de 2 metros de altura, né, prima? Era difícil de carregar ele, cadeirante, com aquela voz grossa. Eu quebrei a porta do banheiro para ele ter acesso com a cadeira de rodas. Ele só ficava na sala, eu quebrei um corredor para que ele pudesse ir na cozinha no momento que a gente estivesse cozinhando. E fui dando acesso para ele dentro da casa. Comecei a trocar os pisos, passei um gesso na casa. No final das contas, a casa se tornou uma casa habitável. E aí, o que aconteceu? Começaram a contender os pastores de Gerar. Enquanto a casa estava lá abandonada, enquanto ele se encontrava naquela situação, ninguém queria. Mas só foi eu entrar, cuidar, melhorar, fazer um pouco daquilo que era melhor para ele, começaram a contender por conta daquilo. E assim os pastores de Gerar fizeram aqui com Isaac. Os poços estavam entulhados. A partir do momento que ele começou a cavar, começaram a contender. Não, você não pode cavar. Sabe por quê? Já que você encontrou água, essa água é nossa. Sabe quantas pessoas que de repente estão do seu lado que estão preocupadas com a água que você está tomando? Mas você sabe o que Isaac fez? Eu aprendo uma lição com ele. Automaticamente, quando ele viu que gerou problema, que gerou conflito, o que ele fez? Ele, descanse, fique tranquilo. Deixa eles com essa água. Vamos cavar outro poço. E aí ele partiu para outro poço. E segue a palavra dizendo, os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar e encontraram uma fonte de água corrente, contudo os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac. Esta água é nossa, diziam eles. Por isso, Isaac chamou o poço de Ezeque. Olha, quando começarem a contender contra você em Ezeque, fique tranquilo. Pula o próximo nível. Vai o próximo passo. Cava em outro lugar. Abandone Ezeque, porque Ezeque é lugar de contenda. Ezeque é lugar de conflito. Não entre em conflito, não entre em contenda. Sofra o dano, só sai.
Aquilo que o Senhor preparou para mim e para vocês é maior do que nós imaginamos, diz a sua palavra. São pensamentos mais altos do que o nosso. Os planos dele são maiores do que o nosso. Por isso não se apeguem àquilo que é terreno, mas se apeguem às coisas que são eternas e celestiais. Em nome de Jesus. Segue a palavra dizendo, versículo 21, e em seguida os homens de Isaac cavaram outro poço, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaac chamou de Sitna. Isaac abandonou esse poço e mandou cavar outro poço mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac chamou de Rehobote. Olha, você já passou por Ezeque, deu problema. Você já passou por Sitna, deu problema. Mas o Senhor quer levar você a outro nível, a um nível mais profundo. O Senhor quer levar você a Rehobote. Sabe o que significa Rehobote? Significa expansão, significa um poço não somente na profundidade, mas um poço em largura. Ou seja, o Senhor quer levar você a conquistar outros territórios. Esquece o território que você está, ou aquele que você acha que perdeu. O Senhor quer expandir as suas fronteiras. Vá para Rehobote, onde você vai encontrar água potável, a água que desce da fonte da água da vida. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ezeque significa contenda, conforme falei. E contenderam os pastores de Gerá. Primeiro poço, resistência, briga, oposição. Sempre que você tentar restaurar algo de Deus, o inimigo se levanta, mas a presença... Sempre quando você tentar se levantar, o inimigo vai contender contra vocês, contra as nossas almas. É por isso que nós devemos ter maturidade para aprender o momento que nós estamos vivendo. Não contenda, não entre em conflito, sofre o dano, espera mais um pouquinho, a gente canta isso, né? Se a bênção demora, não espera mais um pouquinho. Porque vai chegar o momento que o Senhor vai levar você para Rehobote, onde a água da vida vai te alcançar. Onde a água da vida vai alcançar a tua família. Sai de Ezeque e aprenda o processo de Ezeque. Ao chegar em Sitna, o lugar da inimizade, da acusação, cavaram outro poço e também contenderam por ele. A luta aumenta quando você chega em Sitna. Vem da mesma raiz que Satanás, o acusador. Agora não é só uma disputa física, é uma guerra espiritual. Quando você insiste em avançar, o inimigo tenta te parar. Mas Isaac não discutiu, não parou e não desistiu. Ele cavou outro poço. Quem cava com fé não precisa brigar. Deus luta por você. Quem cava com fé não precisa brigar. Deus luta por nós. Nós temos o nosso advogado que é fiel para lutar as nossas batalhas. Por isso espera nele, confia nele, descanse nele. Porque ele vai nos levar ao lugar de descanso. Então também não permaneça em Sitna. E chegando em Rehobote. Rehobote significa espaço largo, alargamento. E cavou outro poço.
e não contenderam por ele. E chamou Reobote e disse: alargou o Senhor e cresceremos nesta terra. Depois da luta vem o alargamento. Depois da resistência vem o descanso. Deus dá a Isaac o Reobote, o lugar da paz, da prosperidade e do crescimento. Quem não desistiu em Ezeque, nem parou em Sitna, vai chegar em Reobote. Às vezes o processo de Ezeque dói. Às vezes o processo de Sitna dói. E quer nos fazer parar. Mas sabe o que o Senhor está falando? Cava o teu poço. Cava o teu poço. Aquilo que você recebeu por herança, comece a cavar novamente. Não pare de cavar. Não desista dos teus sonhos. Não desista dos teus projetos. Não desista. Cave o teu poço. O reino de Deus é tomado por esforço, então nós devemos se esforçar. Existe algo que Deus faz e algo que eu não faço, que é a parte de Deus, mas aquilo que depende de mim fazer, o Senhor não vai fazer por mim. Então faça a sua parte. Obedeça, creia, seja obediente em todo o tempo. Enquanto o Senhor ministrar ao teu coração, enquanto Ele te ordenar, permaneça. Permaneça firme, gere resistência ao seu coração, à sua fé, aumente sua fé. Gere isso em seu coração. Porque no final de tudo, Deus vai dar vitória para você em Reobote. Deus vai alargar as tuas fronteiras. Não sei se você está entendendo isso. Deus vai tirar de onde você está agora e Ele vai te levar ao lugar de descanso, ao lugar de paz, o lugar onde somente Ele governa, o lugar onde que aqueles contenderam contra a sua vida não irão contender mais, porque o Senhor está governando a tua vida em Reobote. E sabe o que é mais tremendo? Se você parar para ler Gênesis 26 por completo, você vai ver que em alguns momentos os versículos parecem que eles estão em posições diferentes. Porque tudo isso que eu estou falando para você está no final do capítulo. E quando você vai ler o versículo 12, você vai ver aquilo que Deus fez com Isaac por obediência e por amor a ele. Naquele ano, lá no versículo 12, quando Isaac plantou lavouras, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico, influente, adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois e tantos servos que os filisteus o invejaram. Por isso os filisteus o chamaram, os fecharam com terra, todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. O versículo 12 fala que num lugar de vale, num lugar onde era terra árida, terra seca, onde não existia nada, o Senhor fez Isaac prosperar. A palavra fala que ele plantou em um lugar seco e ele colheu 100 vezes mais. E essa promessa não é só para Isaac, essa promessa é para nós agora. Sabe por quê? Porque nós servimos ao mesmo Deus de Isaac. Por isso, no momento da seca, no momento da aflição, no momento da dificuldade, continue semeando, continue plantando, continue cavando seu poço. Não desista, não pare, resista. Resistir ao diabo, porque ele fugirá de vós. Resistir às tentações desse mundo. Resistir às vozes que falam para você parar. Resistir às vozes falando que você não vai conseguir. Resistir às vozes falando que você não serve para nada. Resistir. Até que o Senhor abra o Reobote diante de vocês, diante de nós. Eu aprendo 3 verdades.
nesse capítulo que mexeram muito comigo. Uma delas é que a crise não cancela o propósito. Sabe aquela dificuldade? Sabe aquela crise que você pode estar passando nesse exato momento? Pode ser até mesmo uma crise existencial. Ela não cancela o propósito de Deus sobre sua vida. Deus é fiel para realizar o desejo do teu coração. A crise não vai te parar. Aquilo que move o teu interior, que quer te desanimar, não vai te parar. Uma outra verdade é que a obediência gera colheita. A obediência ao Senhor gera colheita. É impossível você não cumprir o princípio da semeadura se você for obediente. Se você for obediente ao Senhor, automaticamente Ele vai gerar uma colheita para nossas vidas. E a colheita é a mesma colheita de Isaac, 100 vezes mais daquilo que você plantou. Por isso, creia que a obediência gera colheita. Terceiro ponto. A perseverança conduz ao alargamento. Diz a palavra, Gênesis 26, 22, assim, ó. Agora alargou o Senhor e cresceremos nessa terra. Quando tudo estiver difícil, lembre-se, continue semeando na escassez, continue cavando na oposição, continue confiando na promessa, porque Deus foi com Isaac, vai ser contigo, e o lugar da tua prova será o lugar da tua expansão. Não para não, não pare não. Pega aquele poço lá, aquele talento que está enterrado, desenterra ele, por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele vai nos cobrar como servos bons e fiéis. Nós já conhecemos a parábola. Para um Ele deu 5, para um Ele deu apenas 1, porque Ele confiava mais em um do que em outro. Essa é uma realidade. Então que Deus possa confiar em você totalmente. Ele sabe que aquilo que Ele te deu, você não vai parar, você não vai deixar enterrado, você vai descavar, você vai se esforçar, porque cavar o poço novamente gera desgaste, gera desconforto. Não sei quantos tiveram a possibilidade de ver um poço artesiano, né? Aqui tem muito, né? Búzios, Rasa, poços artesianos, e é uma labuta cavar um poço artesiano. Eu trabalhei numa fábrica que nós cavávamos, chegamos a 12 metros de profundidade. E quando nós chegamos a 12 metros de profundidade, veio a água potável. Ia subindo, e a gente dava aquela água aos animais, fizemos um filtro, filtramos ela para usar nos nossos artefatos de cimento, na época que eu trabalhava nessa empresa. Mas custava muito manter o poço. De repente você está cavando no nível muito raso. E se você for em Cabo Frio e cavar 40 centímetros, você vai pegar água com a salinidade, né, Joaquim? Você vai pegar a famosa água saloba. Mas se você cavar mais profundo, você vai chegar na água que você pode beber ela automaticamente. Isso significa que você precisa cavar mais. Você precisa cavar mais profundo. Você precisa expandir esse poço. Não se limite à geografia do qual o seu poço está plantado. Comece a cavar. Comece a cavar. Comece a desenterrar. Lembra daquilo que Deus prometeu para você quando você ainda era uma criança. Lembra disso. É bom se fazer lembrar isso, porque o Senhor é fiel para cumprir essa promessa. Se você está aqui respirando, é porque o Senhor é capaz de cumprir essa promessa sobre minha e a sua vida. Ele é fiel para fazer isso. Ele fez isso com Isaac. Ele fez isso ao seu pai Abraão. E todos os outros homens da Bíblia que foram obedientes à sua palavra, ele gerou frutos.
Mas é necessário nós fazermos a nossa parte e cavarmos os nossos poços. Não desanime. Esquece Ezequiel. Abandone Ezequiel. Esquece Sitna. E vai para Reobote. O lugar de provisão do Senhor. O lugar onde você vai encontrar água que jorra da fonte. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Continue semeando na escassez. Continue cavando na oposição. Continue confiando na promessa. Porque o Deus que foi com Isaac vai ser contigo. E o lugar da sua prova será o lugar da sua expansão. Creia no Senhor. Creia em sua fidelidade. Amém. Porque Ele trabalha no silêncio para aqueles que nele esperam. Por isso não desanime. Não se preocupe com a contenda. Deus luta a sua batalha. Não estão vendo? Aquele moço estava desesperado ao lado de Ezequias. Como nós vamos fazer, Senhor? Eles são muitos. O homem de Deus olha para o lado e fala assim: Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Ao abrir os olhos espirituais, ele viu os cavalos de batalha, os carros de guerra do Senhor pelejando em favor do seu povo. E sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor está fazendo o mesmo por mim e por você. Quando nós nos encontramos no lugar de conflito, quando nós nos encontramos no lugar de confusão, quando nós nos encontramos no lugar de contenda, o Senhor está lutando a nossa batalha. Não desista no processo. O processo é feito para nosso amadurecimento. O processo é feito para que nós possamos crescer na presença do Senhor. E tem mais, quando se aponta um inimigo, quando ele começa a te acusar, quando ele começa a te apontar, fica tranquilo, sabe por quê? Sempre quando o inimigo se levanta é porque está chegando a sua bênção. Porque se você não estiver incomodando, não vai acontecer nada, o inimigo nem vai se preocupar com você. Mas se você estiver ligado no Senhor, estiver cumprindo os propósitos do Senhor, estiver andando em obediência, obedecendo os seus preceitos, o inimigo irá contender contra você. Mas existe um Deus que é maior, que luta as nossas batalhas, que se preocupa com cada detalhe de nossas vidas. É tempo de expansão, é tempo de você voltar para Reobote e alargar as suas fronteiras. Em nome de Jesus. Se coloca de pé, por favor.